Então nós temos um novo Papa, Leão XIV. Gostaria de falar sobre algumas das minhas expectativas para esse Papa e para o papado dele no geral, e o que nós talvez possamos observar nos próximos anos que ele vai estar aí chefiando a Igreja Católica. Então, como já foi super noticiado, ontem, no dia 8 de maio, o conclave terminou com a eleição do cardeal Robert Prevost para o cargo de Papa. E ele adotou esse nome, Leão, que é um nome que não é usado desde aí o final do século XIX, lá nos anos 1800, e esse nome ele carrega um simbolismo forte. Ele carrega consigo certos aspectos que outros papas, né, fizeram aí há muito tempo e que talvez possa nos dar algumas dicas do que o Prevost vai fazer enquanto chefia a Igreja Católica. Então, para começar, ele é americano, nasceu nos Estados Unidos, mas durante boa parte aí do seu trabalho na igreja, ele passou numa cidade chamada Chiclayo, no Peru. E, e lá ele, digamos, ele perdeu um pouco dos seus aspectos americanos que se possa esperar e teve muito contato com a experiência latina, por assim dizer, né? A experiência que nós aqui já estamos mais acostumados. Então, ele observou bastante a desigualdade, ele observou a fome, a pobreza, passou ali por enchentes na cidade, sabe? E ajudou muito a comunidade local a melhorar ali, a ter um apoio, sabe? E eu acho que com base nessa experiência peruana, nós podemos esperar aí um pouco do que ele vai fazer enquanto é o Papa. Muito se fala dele ser mais moderado, então ele não era nem um progressista como o Francisco era visto, também não é um conservador, tradicionalista, ele tenta ser esse meio termo. E com a adoção do nome Leão, algo que está se comentando é que, como o último que teve o Leão XIII, que foi lá no final do século XIX, nós vimos ele ser muito incisivo na questão social. Ele criou a doutrina social da igreja, que buscou abraçar ali trabalhadores, operários, que estavam sendo explorados, né? As jornadas de trabalho eram altíssimas, os salários eram baixos, e tudo isso num momento em que o capitalismo estava emergindo ali muito forte, a Revolução Industrial estava bombando, e o Leão XIII ele fez com que a igreja abraçasse essas pessoas, buscasse abraçar ali os trabalhadores, buscasse abraçar o povão, por assim dizer, né? E eu acredito que também com base na experiência que ele teve no Peru, podemos esperar aí do papado dele essa proposta mais social, essa proposta dele buscar abraçar aqueles que estão em posição de maior vulnerabilidade. O Prevost, ele tem um Twitter e também tinha outras redes, e nela ele comentava bastante ali, seja de certos feitos da igreja, seja também criticando feitos de governos, né? Então, por exemplo, ele já criticou, e coisa bem recente, as ações de imigração que estão rolando lá nos Estados Unidos. Criticou bastante tanto o governo Trump quanto o vice-presidente lá dos Estados Unidos. E dá pra ver que ele tem essa preocupação com o ser humano. Tem essa preocupação do que vai acontecer, se ele vai ser torturado, se ele vai perder sua casa, se ele vai passar fome, sabe? Ele também já trouxe preocupação em relação ao que tá rolando em Gaza, né, na Palestina. Então, temos esse lado. E eu acredito que nós também podemos esperar um lado mais, digamos, tradicional do papado dele em relação à estrutura da igreja. É difícil dizer com certeza que ele vai, por exemplo, fazer alguma reforma, como fizeram outros papas leões antes dele, né? É um nome que é bastante atrelado, ao mesmo tempo que é um reformismo, há uma busca, né, de você reforçar tradições, né? Não dá pra dizer com certeza se ele vai seguir nessa linha, mas talvez possamos esperar algo desse tipo. O Francisco, ele não mexeu muito na estrutura, não mexeu muito na doutrina da igreja, e quem sabe o Leão XIV agora faça isso. Ele tente modernizar um pouco mais essa estrutura, numa linha semelhante a como foi o João Paulo II. E, principalmente, e aqui de uma maneira falando mais geral, essa ideia que ele traz no discurso dele de construir pontes, de você buscar construir novas conexões, novas relações e aproximar mais as pessoas, tanto a população no geral da igreja, aproximar elas da igreja, conseguir novos fiéis,
e isso o Papa Francisco conseguiu muito bem, quanto também, dentro da própria igreja, fazer com que tenha mais conversa, buscar aproximar mais aqueles que são mais conservadores, aqueles que são mais progressistas, e tentar criar mais uma união dentro da igreja que tende a favorecer justamente mais a sua força. Então, concluindo, minhas expectativas para o Leão XIV são um papado que primeiro vai ser muito longo, né? Acredito que vai ser bem longo, sem nenhuma doença cometer ele. Ele tem 69 anos, então tem bastante tempo aí para percorrer. Acredito que teremos um foco bastante notável em tentar acolher aqueles que são mais vulneráveis, sabe? Em diversos lugares do mundo, às vezes em lugares que nem são tão noticiados pela mídia, né? E talvez possamos esperar aí que certas tradições da igreja sejam ou reforçadas ou talvez algumas reformas aí para que a igreja consiga se adaptar melhor ao mundo moderno e consiga principalmente expandir a sua influência e conseguir mais fiéis. Bom, por hoje é isso. E eu quero saber agora o que você pensa disso. Deixa aí embaixo nos seus comentários quais são as suas expectativas, seja você católico ou não. Diga aí se você acredita que o que eu trouxe tá de acordo, se você acredita que vai ser um pouco diferente. Diga o que você pensa no geral sobre esse tema e o que espera pro papado do Leão XIV. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo. E se gostou do conteúdo que eu faço aqui, já me acompanha há um tempo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum dos meus próximos vídeos. No mais, isso é tudo, fiquem com Deus e até mais.